Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Eu queria dar conta, naturalmente, do grande prazer, satisfação de estar aqui e de poder debater o capítulo de que sou coautor com o meu colega António Casimiro Ferreira, com o professor Jorge Novaes, que é um amigo de há muito tempo, e a expressão muito tempo é particularmente penosa, porque significa que os anos vão correndo, mas, além de um querido amigo, um constitucionalista de primeira água, que se tem, enfim, que eu tenho, cujas posições, todas e todos, certamente, temos apreciado pela sua coragem e pela sua lucidez. E, portanto, tenho esse especial prazer e queria o dizer. O capítulo que o António Casimiro Ferreira e eu elaborámos intitula-se Estado de Direito ou Estado de Exceção, a Justiça Constitucional face ao questionamento do Estado Social. E o nosso ponto de partida não dito, mas que eu quero aqui enunciar, é o de que a crise que estamos a viver traz consigo uma realidade que não é longínqua daquela que tem polvilhado aqui e além o noticiário internacional nos últimos anos, quando se fala a propósito de diversas crises de altíssima intensidade passadas aqui e além, se fala ou se utiliza a expressão regime change, mudança de regime. E nós partimos justamente dessa hipótese que observamos, que testamos e que é a de que o que está a acontecer, digamos, a pretexto de uma crise, digamos, financeira, económica e social é, digamos, a insinuação ou a tentativa de ir além dessa dimensão e de operar uma mudança de regime. E para esse efeito eu queria só enunciar 5 pontos, mais brevemente que eu for capaz, e tentarei sê-lo, que de alguma maneira são pontos de apoio para a leitura da jurisprudência constitucional, designadamente no que diz respeito aos 3 acórdãos publicados em 2011, 2012 e 2013, relativos à apreciação da constitucionalidade de medidas constantes das leis do orçamento desses mesmos anos. Ou seja, o nosso critério, do António Casimiro e de mim próprio, foi justamente pegar nessas 3 peças de jurisprudência e registar nelas os sinais que nos parecem mais evidentes de uma tensão muito forte que, digamos, povoa hoje a crise em Portugal do ponto de vista político-constitucional e do ponto de vista, portanto, da definição de regime. O primeiro dos meus 5 pontos é este, dos nossos, meus e do António Casimiro Ferreira. O nosso primeiro ponto é o seguinte, é o de que a crise tem uma dimensão político-constitucional e jurídico-constitucional de primeira importância. Sendo uma crise económica, financeira e social, ela tem uma dimensão jurídico-constitucional de primeira grandeza e essa crise jurídico-constitucional traduz-se basicamente numa erosão muito clara da institucionalidade do Estado de Direito plasmada no texto da Constituição, às mãos de um programa de encurtamento de direitos e de serviços públicos, que se legitima a si mesmo invocando o Estado de exceção e invocando os compromissos internacionais do Estado português. Este enunciado dá lugar à observação que faço com o meu colega neste capítulo do relatório do confronto em Portugal nos últimos anos, e queremos que de uma maneira clara, entre 2 constitucionalismos. Aquilo a que chamamos, de maneira, enfim, não necessariamente muito rigorosa, o constitucionalismo do Estado de Direito, que é o constitucionalismo ancorado explicitamente no texto da Constituição da República e que, acima de tudo, afirma como seu núcleo essencial a multidimensionalidade do regime democrático, tal como a Constituição o concebe. Ou seja, uma democracia, para dizer as coisas de uma forma corrente, a democracia como um regime que tem que ser não apenas de democracia política, mas de democracia social, de democracia económica e de democracia cultural. E, portanto, é este constitucionalismo do Estado de Direito, ancorado diretamente na letra da Constituição, que está em confronto aberto
com aquilo a que neste texto chamamos o constitucionalismo da excepcionalidade. Este constitucionalismo da excepcionalidade arranca, acima de tudo, ou é expressão da supremacia política de facto de entidades não eleitas. E já voltarei a este ponto. Que invoca permanentemente uma situação que explícita ou aproximadamente, rigorosa ou aproximadamente, se designa por estado de necessidade financeira. Que tem como resultado ou como estratégia essencial o redimensionamento do perímetro dos direitos e dos serviços públicos. E que substitui a cada passo o princípio da segurança jurídica pelo princípio ou pelo primado da imprevisibilidade. Portanto, o primeiro ponto é justamente registar que, sobretudo na jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas também no debate público, há um confronto que nós entendemos ser um dos ingredientes essenciais da nossa crise atual entre duas lógicas constitucionais, dois entendimentos diferentes do que deve ser exatamente o regime constitucional em Portugal. A minha segunda nota é a de que isto corresponde, ou melhor, o momento que estamos a viver pode ser qualificado como aquilo a que chamamos uma terceira etapa na dinâmica de judicialização da política. E este é um dos aspectos que, de facto, o debate público mais vai trazendo a respeito desta centralidade, porventura inesperada para os mais distraídos, do Tribunal Constitucional na luta política que está em curso em Portugal. Para nós, trata-se de uma terceira fase da judicialização da política, sendo que a primeira, bem o recordamos, foi aqui, como por outros tantos países, o protagonismo judicial, sobretudo em matéria penal, de litígios, ou relativo a litígios, envolvendo figuras políticas de alguma notoriedade, corrupção, enfim, todo esse tipo de situações que associamos a países como a Itália, como a Espanha, mas necessariamente não só. A segunda fase foi aquela que, de alguma maneira, decorreu da falta de resposta do Estado Social às expectativas dos cidadãos. E estaremos agora, porventura, numa terceira fase, que é justamente aquela que passa pela aferição da validade efetiva dos princípios do Estado Social. Porque é isso que, efetivamente, é a dimensão, a intensidade desses princípios que está em juízo, quer do ponto de vista social, quer, portanto, também do ponto de vista da jurisprudência constitucional, da justiça constitucional. E, portanto, necessariamente, num tempo assim, nós entendemos que a justiça constitucional se tinha que tornar, como tornou, assumidamente, num campo de intensa disputa política. E, portanto, creio que este enunciado, porventura, poderá causar alguma alergia, a certas correntes de opinião, mas, do nosso ponto de vista, o que está em causa é claramente assumir essa dimensão, essa natureza de intensa disputa política que tem como palco também o Tribunal Constitucional e a Justiça Constitucional em geral. Terceira nota. A crise que estamos a viver tem como uma das suas importantes dimensões aquilo que nós poderíamos chamar uma reconfiguração do exercício da titularidade, da natureza, enfim, de tudo isto, do poder político. E com isto nós estamos a enunciar um aspecto que nos parece ser de grande importância e que é justamente a articulação cada vez mais consolidada, mais afirmada, entre o mandato de eleitos e o poder de facto de não eleitos. Ou seja, a crise acentuou de maneira dramática uma certa face de degenerescência da democracia representativa. E trouxe para o centro do poder político, formalmente democrático, justamente entidades que não têm como ser sindicadas democraticamente. Refiro-me, evidentemente, não apenas aos mercados, mas refiro-me também a organizações internacionais no plano financeiro, refiro-me aos bancos centrais,
Refiro-me às agências de rating, refiro-me, enfim, a todo um conjunto de entidades que são hoje titulares efetivas do poder político, enfim, que nos governa e que justamente escapam àquela que é a lei da sindicância democrática. Já não se trata, deve sublinhar-se, apenas de mera influência política. Trata-se de outra coisa qualitativamente diferente, que é justamente a sua percepção e a sua assunção da natureza de elementos constitutivos da autoridade política, digamos, titulares dos processos de afirmação da autoridade supostamente legítima. E, portanto, deste ponto de vista, o que está em curso é, do nosso ponto de vista, um dos aspectos importantes da redefinição subtil e brutal ao mesmo tempo do regime democrático, constitucional, e que é justamente esta indeterminação da verdadeira fonte das medidas legislativas. É quando temos que apreciar, do ponto de vista de uma sociedade democrática e do ponto de vista das suas instituições, quais são as verdadeiras fontes das medidas legislativas que diminuem direitos, que operam cortes nos serviços públicos, que impõem sacrifícios de forma mais ou menos desequilibrada, quando temos que identificar essa fonte é realmente algo de nebuloso, para utilizar uma expressão que, enfim, pode ser sugestiva. Mas mais do que isso, essa indeterminação, ou esse nevoeiro, essa presença clara, mas não fiscalizável, de entidades não eleitas no exercício do poder político que nos governa, faz com que, digamos, haja uma abertura a um processo de reformas radicais, sem que se enunciem os seus limites, ou sequer se clarifique se há limites. E, portanto, queremos que este é um dos aspectos que, naturalmente, vem desembocar na intensa luta que se desenvolve também no palco da Justiça Constitucional. Quarta e penúltima nota, das minhas 5 notas. A quarta e penúltima nota é esta. Num ambiente como o de uma faculdade de Direito, faz todo o sentido dar toda a atenção a um dos ingredientes, mas o Jorge Novaes saberá muito melhor do que eu, enfim, apreciar da importância desta questão, que é a questão que vem sempre à baila quando o Tribunal Constitucional é trazido ou é chamado para ocupar, afinal de contas, a posição que tem que ocupar, que é fiscalizar a constitucionalidade das leis, mas logo aí aparece imediatamente uma onda, digamos, bastante sonora de que aqui del Rey, que vem aí o governo dos juízes. O argumento é velho, bem o conhecemos, a Justiça Constitucional sempre esteve envolvida nessa acusação, enfim, de que poderia trazer consigo a substituição da legitimidade democrática por uma legitimidade de outra natureza, justicialista ou outra coisa qualquer, mas eu quero chamar a atenção, e neste capítulo é justamente o que fazemos, de que, a nosso ver, não se trata de uma situação clássica, tradicional, dessas que deram lugar à crítica da hipótese do governo dos juízes, ou seja, de uma situação de relacionamento tenso entre maioria parlamentar e justiça constitucional num quadro de normalidade política e num quadro de normalidade democrática. Não é disso que se trata. Do que se trata é, isso sim, de avaliar o risco de subversão do modelo constitucional de regime ao abrigo de uma retórica de excepcionalidade e de um continuado exercício de engenharia social e de engenharia institucional profunda. E, portanto, é uma situação totalmente diferente daquela, do nosso ponto de vista, tem uma natureza e um alcance e uma profundidade completamente diferentes daquelas que estiveram na origem da retórica do governo dos juízes. Na verdade, a questão que se coloca hoje, ou uma das questões que se coloca hoje em Portugal, a nosso ver, é precisamente a de saber se um tão intenso programa de redesenho social arrasta ou não arrasta, quase que por inevitabilidade, para utilizar uma palavra que tanto tem estado associada a este debate, que se arrasta ou não arrasta o redesenho do regime constitucional. E, portanto, se o redesenho do regime constitucional não acabará por se impor em virtude, justamente, do redesenho social, dos exercícios continuados de engenharia social e institucional que estão a acontecer. Porque, na verdade, e termino assim a minha quarta nota, na verdade, esta crise e as medidas que têm sido tomadas para lhe responder, ou, pelo contrário, para acentuar, e, portanto, enfim, tomamos aqui a posição que quisermos tomar, essa digamos,
digamos, essa dinâmica tem provocado um duplo impacto de ajustamento das instituições. Por um lado, nós assistimos, eu diria todos os dias, mas estou a exagerar, evidentemente, assistimos digamos, a uma dinâmica de abate de todas as institucionalidades que limitem, de alguma maneira, o livre jogo de forças na sociedade e na economia. E, por outro lado, ao mesmo tempo, sem que isto seja contraditório, assistimos à criação de novas institucionalidades. Ou à injeção, se quiserem assim, de novas institucionalidades que vêm transformar e que vêm pesar no mapa institucional e, portanto, estou a utilizar aqui a palavra instituições num sentido amplo, evidentemente, só para dar exemplos, a regra de ouro, como digamos, um foco de institucionalidade que necessariamente vem acrescentar-se e de que maneira àquilo que é, digamos, a ordem jurídico-económica em Portugal, ou, por exemplo, a introdução do vínculo laboral único, como, enfim, ou tendencialmente único, como uma nova institucionalidade que vem transformar o mapa institucional nesse sentido genérico, nesse sentido amplo que temos em Portugal. Em suma, quero, portanto, sublinhar que é neste contexto, e não num contexto clássico e tradicional, que se pode apreciar da legitimidade dessa crítica, que é a de que o Tribunal Constitucional está a invadir o campo da legitimidade democrática. E do nosso ponto de vista, neste capítulo, nós exprimimos claramente uma posição, vamos a isso e dizemos, não se trata disso, porque o que o Tribunal Constitucional o que está a fazer é aquilo que é suposto fazer em primeiro lugar, e em segundo lugar o que está a fazer é justamente digamos, assumir digamos, a responsabilidade de dar resposta a uma situação que é uma situação digamos, de potencial, se não mesmo já consolidada, mudança de regime. Finalmente, uma quinta nota para falar um pouco de uma maneira super sintética, porque também aqui, evidentemente, o Jorge Novaes, muito melhor do que eu, saberá dar conta daquilo que é o mais importante, que é justamente neste capítulo nós fazemos digamos, uma descrição e uma análise desses três momentos de jurisprudência constitucional, os acórdãos do Tribunal Constitucional sobre as leis do Orçamento de 2011, 2012 e 2013, e fazemos-lo por uma razão fundamental, é que nos parece evidente que é aí que se situa aquilo a que, utilizando uma linguagem, enfim, que alguns aqui conhecerão certamente, que é aí que se situa o chamado ponto nodal do confronto entre as duas constitucionalidades que há pouco referi. E para dizer algo que nos parece também, enfim, importante nesta conjuntura, que é a de que, a nosso ver, neste contexto, com este conjunto de tópicos que vos referi e com outros que o tempo não me permite referir, que neste contexto tão denso, tão, digamos, tão marcado por tensão, nós não acreditamos, nós não achamos que se trate de uma contraposição, de um confronto entre ativismo judicial de um lado e razoabilidade económica do outro. Esse binómio que nos é frequentemente brindado, que nos é frequentemente oferecido, que é o de que o que está em jogo em Portugal, com as intervenções ou com, digamos, as decisões do Tribunal Constitucional, que o que estará em jogo é um confronto entre ativismo judicial de um lado e razoabilidade económica do outro, parece-nos uma falsa posição, uma formulação errada e falsa. Porque aquilo que nos parece estar em jogo é claramente um confronto entre dois ativismos. E desse ponto de vista, e com isso eu termino, nós analisamos justamente a jurisprudência do Tribunal Constitucional a respeito das leis do orçamento, pondo em confronto dois ativismos. Por um lado, o ativismo da excepcionalidade e, por outro lado, o ativismo do Estado de Direito. É essa tensão entre esses dois ativismos que nos parece que está claramente presente na tensão constitucional que tem depois expressão nos acórdãos do Tribunal Constitucional. Um ativismo da excepcionalidade que, e agora não vou fazer citações porque o tempo já vai muito avançado, mas está muito presente enfim, por exemplo, nos relatórios das leis do orçamento destes 3 anos, e que é justamente um ativismo de excepcionalidade que invoca, primeiro,
o primado dos compromissos internacionais, trazendo os compromissos internacionais para um plano que juridicamente é altamente questionável, pelo menos do ponto de vista formal, ou seja, atribuindo-lhes o estatuto de legalidade superior, de higher law, que realmente não têm à luz da nossa Constituição, bem o sabemos, aqueles que, enfim, não é preciso ser jurista para saber que é exatamente assim. E, por outro lado, invoca também este ativismo da excepcionalidade, porque é de ativismo que se trata, convém que não haja ilusões a esse respeito, invoca também a inevitabilidade de medidas de natureza excepcional. E, portanto, este discurso que se autolegitima é claramente um discurso de ativismo e ao qual se contrapõe, do lado do Tribunal Constitucional e do lado de quem recorre ao Tribunal Constitucional, de quem tem recorrido ao Tribunal Constitucional, justamente um ativismo do Estado de Direito. Sabemos exatamente o que é que está, digamos, no centro dessa outra lógica de intervenção. É a noção de que, pese embora toda a eventual excepcionalidade do momento, há sempre lugar a um imperativo de uma qualquer forma de controlo. E, portanto, essa afirmação, que é uma afirmação que vem, aliás, num dos acórdãos do Tribunal Constitucional que nós analisamos, que conhecemos destes 3 anos, esta inevitabilidade, este imperativo de uma forma de controlo, desde logo se opõe justamente a essa, digamos, plena, como é que eu vou dizer, arbitrariedade da aplicação de medidas, quaisquer que elas sejam. E depois sabemos também, porque isso se repete nos 3 acórdãos, que os 3 pilares de aferição dessa de legitimidade constitucional têm sido sistematicamente os mesmos. E esses pilares são, por um lado, o princípio da confiança, ou melhor, o princípio da proteção da confiança. Em segundo lugar, o princípio da igualdade, quer enquanto proibição do arbítrio, quer enquanto igualdade perante os encargos públicos. E, finalmente, o princípio da proporcionalidade. Portanto, concluo para dizer claramente que, do nosso ponto de vista, o constitucionalismo do Estado de Direito, que é hoje um constitucionalismo de barreira, que é hoje um constitucionalismo de natureza defensiva, nos parece ser uma referência básica para a construção de alternativas assentes no primado da soberania popular e na limitação da arbitrariedade do Poder Executivo, seja ele qual for. E assim termino. Muito obrigado.